Graça e paz, meus irmãos. Seja mais bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje. Estudo bíblico de hoje, estamos com parceria hoje com esse mês, 2 meses agora aí em diante, com a parceria com a Igreja Batista IBNU, com o pastor Luiz Saião, que está dando esse suporte, mas entendendo, com o tema Entendendo o Apocalipse. Então, já passamos pelo capítulo 1, o capítulo 2 e o 3 semana passada, e hoje estamos indo para o capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, com a nossa mensagem, com o tema Teu Reino. Então, Teu Reino não, Diante do Trono. Eu estava com esse tema já há um tempinho na cabeça, mas é Diante do Trono, Apocalipse 4 e 5, com o pastor Luiz Saião. Então, seja muito bem-vindo para a nossa EBD. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Queria chamar aqui o nosso pastor para poder também saudar todos vocês. Boa tarde mais uma vez, pastor. Boa tarde. Muita alegria de retornarmos com a Escola Bíblica que já começamos há 2 domingos, entendendo o Apocalipse com o pastor Luiz Saião, da Igreja IBNU, e que certamente vai ser muito proveitoso também hoje. A todos nossas boas-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical, e certamente muitos vão participar, talvez hoje pela primeira vez. E assim sendo, mais uma vez, e de uma forma muito especial, as boas-vindas a estes. Que Deus, pois, nos abençoe, nos guarde, e eu vou passar aqui a palavra para a nossa diretora dessa área da nossa igreja, o Ministério de Formação Cristã, Jussara. Olá, Edivan. Olá, turma querida, graça Pronto. e paz. Que Amém. alegria estarmos juntos, né? Mais uma vez. E esse domingo está sendo um domingo muito especial, Edivan. Revendo pessoas queridas, sobrinhos, amigos dos nossos filhos, que somos amigos até hoje das famílias, né? E eles estão assistindo conosco, Edivan. E aí eu vou passar para eles saudarem a Igreja Batista, ok? Ou você quer colocar os outros primeiros e eles falam depois? Hoje, eu acho melhor, para que todos possam vê-los. Eu tenho aqui, hoje está na sala aqui nosso irmão Elias. Pronto. E além do nosso irmão Elias, vamos ter também aqui o pastor Saião também, hoje vai estar aqui ao vivo conosco, eu já dei um ok aqui no WhatsApp aqui, então... E Jonatas? Jonatas ainda não me deu um ok aqui, mas provavelmente deve entrar daqui a pouco. Então, Elias, dá uma saudação aí breve, e aí Jussara fala com os familiares dela, depois a gente coloca o estudo. Mais uma vez agradeço por participar dessa... O Saião entrou. Mais uma vez agradeço por participar dessa reunião, né? Desse estudo maravilhoso, né? Por esse grande pastor que está aí, né? Pastor Saião. É um conhecimento maravilhoso, bem explicado referente ao Apocalipse, e que a gente possa aprender mais e mais sobre a palavra de Deus, sobre esse livro. Amém. Boa tarde, pastor Saião. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Tá chegando aí a voz? Deu uma chegada, deixa eu ver se... Saudação à igreja e ao pastor Saião também. Se apresente. Opa, boa tarde. Meu nome é Isaac, né? Eu saúdo a Igreja Batista Pérola dos Mares, o pastor Luiz Saião. Estou aqui com o prazer de rever esse casal, né, abençoado. A gente conhece eles há 30 anos, desde a Igreja Batista de Jaguaquara, congregamos ali em Jaguaquara, somos amigos da família há 30 anos, e hoje eu estou com o prazer de recebê-los aqui em minha casa, aqui em Brasília, para um almoço. E eu acredito que o estudo, né, que está sendo feito sobre Apocalipse
É um estudo profundo aí com um grande conhecedor, o pastor Luiz Saião, e é uma mensagem atual, bastante atual, porque a mensagem do Apocalipse foi feita para tempos difíceis, como os que nós estamos vivendo. Então, é um prazer estar aqui com vocês e espero que vocês aproveitem bastante. Essa aqui é minha esposa Gisele. Prazer, pastor, Deus abençoe. Que foi a churrasqueira hoje aqui, não, né? Então, a coisa aqui tá tocada, né? Mas tudo bem, a gente faz. A gente foi cobaia hoje aqui dessa churrasqueira aqui. Mas é isso, vou passar pro pessoal aqui. Obrigado aí pela... Prazer, meu irmão. Deus abençoe. Boa tarde, meu nome é Alexandre Rives, sobrinho do pastor Arno, primo do Jonatas, e quero saudar a igreja Pérola dos Mares, que eu tenho assistido os cultos, e também mandar um abraço para o pastor Saião, que eu fui ovelha do pastor João Paulo por algum tempo, que ele foi pastor lá na minha igreja, a Igreja Batista de Corrente, né? Então sou ovelha dele, gosto muito do pastor João Paulo, tenho muita saudade dele. Essa é minha esposa Joedna, né, lá de Corrente do Piauí também. E nós queremos, então, mandar um abraço a todos, dizer que é uma alegria poder acompanhar, e que nós já acompanhamos o trabalho do pastor Saião também há muito tempo, e gostamos muito, e para nós é um prazer. Então, mais uma vez, um abraço a todos, em nome da Igreja Batista de Corrente, no Piauí, tá? E que Deus nos abençoe. Amém, Fernando. Esse quase ninguém conhece aqui. Não, mas o pastor Luiz Saião não conhece, não me conhece. Não conhece, não? Fui amigo do filho dele aqui em Salvador, de Israel, mas a igreja com certeza me conhece, né? Sobrinho não, genro, é quase um filho. Não sobrinho é... Saúde da igreja, desejando graça e paz para que todos possamos continuar aprendendo desse grande livro, que é o livro de Apocalipse, e desejar a todos um bom tempo de estudos e que possamos continuar aprendendo sobre esse grande livro. Que Deus abençoe a todo mundo, pastor Saião também, Elias, representando a igreja lá em Salvador, igual que Edivan, meu amigo e parceiro. Deus abençoe muito a vocês. Amém, Deus abençoe. Pois é, então essa turma toda que está por aqui, né? E desfrutamos, assim, dessa alegria. Tenho certeza que o estudo de hoje não será diferente dos outros, será muito bem aproveitado por todos nós. Haver crescimento, que à medida que o conhecimento aumenta, o crescimento também acontece, né? Mas, pastor Saião, a sua palavra hoje vai ser muito importante, embora aquela outra nós queremos depois, mais adiante, com mais cuidado, mais tempo, mas hoje será, pelo menos, que nós chamamos, pelo menos na minha terra, lá no sul, você deu uma palhinha, né? Deu uma... alguma coisa natal, então não vai ter tempo para respostas hoje de perguntas, e isso aí, naturalmente, vai ficar para uma segunda oportunidade, né? Como é que está a sua vida? Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer, né, estarmos aí em sintonia com os nossos queridos aí de Salvador, da Bahia, de outros estados aí que estão nos acompanhando, né? E muito bom. Apocalipse, de fato, é um livro importante demais, né? Porque é um livro que tem muito a nos ensinar no momento de crise e dificuldade. É um livro muito mal entendido, né? E às vezes muita gente acaba criando um alarmismo sobre um entendimento indevido do Apocalipse. É um livro que foi escrito para consolar. Em muitos lugares ele está sendo usado para apavorar, né? Então o negócio não funciona direito, né? Mas é um prazer muito grande, a gente vai ver o estudo aí e ter oportunidade depois de responder perguntas, de interagir com os nossos queridos aí. Não sei se eu posso dizer isso, vai um abraço frio aqui de São Paulo para Salvador aí, né? Porque aqui o negócio não está quente. Aqui é sempre quente. Eu estava falando com o pastor um dia desse, rapaz, a igreja está muito quente. Aí o pastor olhou para o grau,
21 graus? Ô, tá muito frio. Eu falo, tá muito frio, desliga esse ar-condicionado. Aí o pastor, 21 graus tá frio? Eu, rapaz, aqui eu já tô congelando. 21 graus. Pois é, rapaz. E aqui no Então, dia que faz 21, o povo está comemorando, porque a indo pra temperatura está muito praia. Indo pra praia. Aqui a gente vai pra praia no final no inverno. Mas, pastor Sayão, Deus abençoe a tua vida. O senhor está sendo realmente guiado pelo nosso Senhor, realmente, para trazer essa palavra tão maravilhosa, que é a palavra dele, e muito bem explicado através da tua vida. Então, muito obrigado por teu conhecimento aqui, dando essa explicação para nós e para todos aqui, né, da Igreja Batista Pérola dos Mares, e também passando aqui também pelo YouTube, que ultrapassa os limites aqui de Salvador, né? Então, muito obrigado, e eu creio que realmente tem muita. A gente estava até conversando com o Elias, cadê Elias? Saiu, agora voltou, estava conversando com o Elias, e aí já tinha um bocado de perguntas já, mas deixa para o dia das perguntas, para que a gente possa dialogar e debater um pouquinho aí com a tua explicação e esse entendimento aí maravilhoso através da palavra. Não sei se o pastor Arno está querendo falar algo aí também. Eu creio que no caminho, quer dizer, no meu entender, vamos ao estudo agora, e se o pastor Sayão conseguir ficar até o final, se tiver uma ou duas perguntas a responder, tudo, se couber no tempo, tudo bem. Tá? Eu estou à disposição. Mas agora seria o momento do estudo. Estou à disposição de vocês aí para o que precisar. Então, maravilha. Então vamos para o nosso estudo. Manda ver aí, vamos lá. Vamos lá, Deus abençoe, vamos para o estudo Apocalipse 4 e 5, hoje. E agora vamos prestar atenção ao que a palavra de Deus tem para dizer ao nosso coração, a nossa mensagem, o nosso estudo no livro do Apocalipse, hoje vendo o capítulo 4 e 5, e a nossa reflexão será sobre diante do trono. Afinal de contas, que trono é esse diante do qual todos estão? Será que é o trono de César, de Roma? Será que é o trono do Messias, Rei Jesus? O que é que nós temos? Vamos ver o que o Apocalipse tem a nos ensinar. Nós vamos ver uma visão muito interessante que abre o capítulo 4, e essa visão vem numa sequência da primeira parte. Você viu lá no capítulo 1, tem aquela visão de abertura extraordinária, mostrando Jesus como poderoso e cheio de glória. Depois temos as cartas das 7 igrejas, e agora começa, vamos dizer assim, um novo segmento do livro. Alguns acham que a conexão direta é o capítulo 4 e 5, e alguns acham que pode ser até um corpo só de texto que tem uma conexão direta do capítulo 4 até o 19. Mas o que é que nós vemos nessa visão? A porta nos céus, o trono nos céus, os 24 anciãos que são ali descritos e os 4 animais, uma visão extraordinária que surge nesse contexto assim, que parece algo cinematográfico da parte da filmagem de origem celestial. Olha só o que o texto diz. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. É muito interessante observar, e algumas pessoas olham para esse texto e imaginam: puxa, está dizendo aqui, suba para cá e lhe mostrarei
E alguns fazem uma associação direta com a ideia de arrebatamento, mas o texto não parece querer caminhar nessa direção. A verdade é que João tem diante de si um cenário apenas geopolítico, diante daquilo que é palpável e visível, e não se sabe o que acontece na dimensão fora dessa perspectiva imediata. E o texto então revela, além daquilo que parece ser o domínio romano de César, nós temos a realidade que envolve esse reino de Deus. Por isso essa porta do céu aparece, e aí ele tem a revelação dessa outra realidade, e não só do futuro, mas também do que acontece no presente. A linguagem aqui é muito importante prestar atenção, porque a pergunta que a gente faz é como é que a gente interpreta um texto desse? Será que faz sentido, por exemplo, eu fazer uma relação entre Apocalipse e alguns textos dos profetas menores, ou talvez o livro de Provérbios? Essa associação nem sempre é devida, ela é inadequada, porque é muito simples, porque não é esse pano de fundo que nós temos no livro quando o autor trabalha essa realidade que ele quer comunicar. Apocalipse está falando para nós daquilo que envolve o retorno ao início, com essa história que envolve a nossa primeira realidade antes do pecado, com a questão da queda, da redenção, do sacerdócio e do reino. Então ele vai trabalhar muito o que nós vemos em Gênesis, em Êxodo. E às vezes nós temos algum elemento aqui dos profetas, mas principalmente, atenção, o livro de Ezequiel. Observe, me vi tomado pelo Espírito. Essa linguagem evoca o que Ezequiel experimenta, e também a questão de trono no céu, as visões extraordinárias, e é interessante porque você vê aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, né, que são pedras preciosas que aparecem lá em Êxodo, né? Cita-se em Êxodo o pavimento do céu como de safira, de um azul extraordinário, esse arco-íris que relembra Gênesis capítulo 9, e agora aqui parece uma esmeralda, circunda o trono, é impressionante. Ao redor desse trono estavam 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estão vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, evocando o que a gente vê, por exemplo, no Monte Sinai, né? Relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas sete, que se repete, lâmpadas de fogo. Lembre-se da menorá, do candelabro, que são os 7 Espíritos de Deus, expressão que aparece em Isaías, que diz respeito à ação completa do Espírito de Deus, e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Esse mar de vidro vai evocar o que exatamente para nós? Qual é o sentido dessa visão? Você pode imaginar um momento extraordinário de João tendo esse desvendar extraordinário, como dissemos, praticamente cinematográfico diante de si, com todas essas figuras, os 24 anciãos. Que coisa impressionante! E esse mar de vidro evoca a famosa bacia de bronze. Por quê? Você vai se lembrar daquilo que existe desde o Êxodo. A princípio a descrição do tabernáculo, depois nós temos a descrição do templo da época de Salomão, e nós temos lá, né, na época do templo, uma espécie de mar com touros, que na verdade é uma reedição da bacia de bronze, ou às vezes traduzido por pia de cobre, que era uma bacia de purificação ritual para a lavagem das mãos com água antes de entrar no lugar sagrado. Toda essa conexão com a purificação, com o perdão, com a relação de aliança com Deus Santo está subjacente ao que nós vemos aqui. E para entender isso é muito importante ver de novo a questão do tabernáculo, né, que celebra essa presença de Deus no meio do seu povo. Num certo sentido, Apocalipse está mostrando que nós estamos caminhando na direção de usufruir essa presença divina de maneira extraordinária, depois da redenção plena, que evoca para nós, né, esse papel sacerdotal e também papel
que envolve o papel real de rei de Cristo Jesus. E nessa descrição do tabernáculo você vai se lembrar, né? Você tem aí essa área do pátio com cerca de 45 metros por 22,5, você tem a tenda do encontro, a tenda da congregação, que tinha 13 metros e meio por 4,5, e do lado externo você tinha lá o altar do holocausto e essa famosa bacia, essa pia, que tem relação com esse mar que aparece na descrição aqui. Aí você pode ver como é que isso fica depois de uma reconstrução hipotética do Templo de Salomão, que foi inaugurado no ano 966 a.C. Você pode ver ali no canto ali da imagem do templo, né, do lado direito do templo e de esquerdo de quem olha, ao mar de vidro com o mar dos touros, né, que tem relação com esse mar de vidro que está sendo trabalhado aqui de maneira extraordinária. E continuando na visão de João, no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser, uau, parecia um leão. O segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que visão impressionante! Tudo isso evoca aquilo que nós temos lá atrás, ligado com o que aparece especificamente no livro de Ezequiel. Veja aí a visão especialmente desses 4 seres especiais que aparecem aí, né? Nós temos a descrição chamados de seres viventes, né? E eles parecem o quê? O leão, né? O boi, como nós podemos aí observar, a águia e o rosto humano. O que é que vemos aí? Preste atenção, nós já vamos entrar nos detalhes dessa descrição. Esses seres viventes, toda vez que eles dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O que é que a gente descobre? Vamos entender agora Apocalipse capítulo 4. Porque a porta nos céus, abrindo-se esse caminho de entendimento, a porta nos céus nos mostra que agora, diante do cenário que nós estamos enfrentando, de morte, de perseguição, de sofrimento, de dificuldade, nós temos a revelação divina que nos apresenta o que Deus fez, está fazendo e fará. O trono nos céus vai ser um contraponto à ideia do trono em Roma. Nós vemos aí Deus rei e o próprio Senhor Jesus como rei glorioso. Isso parece uma coisa mais ou menos clara para nós, para quem já ouviu o Messias de Handel, por exemplo, mas neste momento isso não está tão claro. Então é tão importante para consolar, para dar esperança e força a essa comunidade da fé, entender que o Cordeiro é o leão e Cristo Jesus é o rei, apesar do que acontece à nossa volta. E aí nós temos esse número tão importante que envolve os 24 anciãos, que tem relação com o fato de que eles reinam com Cristo. E por que esse número? Porque os 24 tem a ver com 12 mais 12. E 12 é um número muito especial. 12 envolve a ideia da ação de Deus na história, né? Porque, num certo sentido, os números que remetem a Deus envolvem o número 1 e o número 3, né? Porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Novo Testamento, e 4 envolve a ideia da terra, 3 vezes 4, 12, então nós temos a ação de Deus na história, e aqui nós temos a lembrança da antiga aliança e do que acontece agora em Cristo Jesus. Por isso é importante fazer o 12, que tem a ver com as 12 tribos que marcam
simbolicamente aí o caminho de Israel, né, que é a base, a raiz do entendimento da fé que aparece no Novo Testamento, e os 12 apóstolos, que vão ser muitas vezes mencionados no Apocalipse, enquanto os 24 anciãos estão falando da ação de Deus na história, a celebração da vitória divina no tempo, os 4 animais evocam a criação, de modo que Deus não é só Senhor do tempo, mas também do espaço. Muito importante para quem observa que todos os espaços agora estão ocupados pelo poder romano. Por isso é importante o número 4. O número 4 aparece porque é um número ligado à Terra. Lembra da linguagem, né? Os 4 cantos da Terra. Não é que a Terra tem 4 cantos, literalmente, né? Tem gente no passado que tentou fazer uma leitura literal disso e acabou se confundindo como se de fato a Terra tivesse 4 esquinas. Não é o caso. Esse número é evocado lá do próprio livro de Ezequiel. E por que nós temos o homem, o leão, o boi e a águia? Porque todos esses animais são animais proeminentes e significativos no grupo em que eles estão inseridos. O ser humano ninguém vai discutir. Ele é a coroa da criação. Ele é convidado, inclusive, a exercer um reino / domínio com o Senhor como uma responsabilidade de gestor daquilo que temos na criação. O leão é o mais poderoso dos animais selvagens. Você vai ver que, né, a divisão da organização dos animais, ela lida com o contexto sociológico hebraico antigo. Você tem os animais que estão perto da casa e os animais longe da casa, e que não fazem parte dos rebanhos. E aqui o leão é o mais poderoso animal selvagem e ele evoca essa posição extraordinária no meio dessas criaturas. O boi é o maior dos animais que pertencem aos rebanhos, né? Nós temos uma palavra hebraica, behemá, que diz respeito aos rebanhos de modo geral, envolvendo todos eles, e aí o boi é o grande representante, e claro, das aves, a mais poderosa até hoje, tão utilizada em tantos símbolos na história, inclusive recente, é a águia, e por isso esses 4 animais mostram essa realidade que envolve o domínio divino completo na criação. Deus é o Senhor, Jesus é o Rei do tempo e do espaço. A comunidade da fé precisa se lembrar disso, a garantia do futuro promissor envolve a revelação do Deus que age agora, ele que é, o que era e o que há de vir. Essa visão do trono agora caminha para Apocalipse capítulo 5, e lá vai ser interessante porque surge ali o que é chamado o livro com 7 selos, e vão ter destaque o leão de Judá e também raiz de Davi. E aparece lá o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. E o que isso tem a nos dizer? Vamos ouvir e ler com atenção o capítulo 5 para entender o sentido da palavra divina. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Você vai saber que no mundo antigo não existe livro. Livro é algo que surge no formato que nós conhecemos só a partir do século XV, conforme as informações que nós temos da história. E é interessante que nós temos, na verdade, nesse momento, pergaminhos que são, né, em forma de rolo, e eles eram selados, tinham ali a sua marca, um selo específico que acabava tendo que ser aberto para se desenrolar aquele material que deveria ser lido. E é isso que ele vê, mão direita envolve a ideia de poder, de autoridade, e os 7 selos, claro, você vai saber com clareza que é a ideia da questão do que envolve um elemento completo, total. E um anjo poderoso aparece proclamando em alta voz, diante dessa realidade, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Aqui tem uma figura interessante, porque quando uma mensagem, um escrito importante chegava para alguém, lembra-se, é difícil, é caro escrever e mandar para uma outra pessoa, geralmente se fazia isso com autoridades, com pessoas importantes, o custo era elevado. E a pergunta é, quando chega uma mensagem, alguém que recebe tem que ter
a plena autorização para abrir esse lacre, quebrar esse selo para ler os livros. E esse conteúdo desse livro em forma de rolo, que envolve o segredo da história nossa, quem é digno de se tornar o centro da história que envolve a relação do ser humano com o Criador, o Senhor do Universo? Resposta: não há ninguém que possa fazer isso. Não havia ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Ninguém tem condição de ocupar essa posição. Não há centro de referência suficiente que venha traduzir para nós o significado da história. E o que João faz? Eu posso imaginar. Eu chorava muito. Já teve aquele sonho forte, pesado, assim, que você se enche de emoção e acorda, parece vivendo numa realidade? Eu percebo João de uma maneira semelhante, chorando muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Num momento como esse, muita gente imagina que Jesus é o bom mestre da Galileia, Jesus é o Senhor da paz, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é aquele abençoado Salvador que sofreu por nós, mas será que esgota-se o sentido da pessoa bendita de Cristo Jesus nisso? Uau, que coisa impressionante é o Apocalipse. Eu fico imaginando o momento, a hora então um dos anciãos me disse: não chore, não, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que coisa interessante, Jesus descrito como aquele que cumpre plenamente a famosa aliança davídica, tão extraordinariamente descrita lá em 2 Samuel capítulo 7, ele é o filho de Davi, por isso esse destaque para o rei vitorioso, simbolizado na figura do leão, né, o rei da criação animal. Ele é o leão da tribo de Judá, conforme a profecia, a palavra bíblica que nós temos lá da Bíblia hebraica, a raiz de Davi. Essa palavra é poderosa, ele sim venceu, e ele pode abrir o livro e desvendar, porque ele é o centro da história, ele é a nossa referência. E é tão interessante, olha a beleza do texto, assim, porque depois de falar do leão, né, a gente está nesse zoológico, teológico, apocalíptico, né, depois eu vi um cordeiro. Uau, do leão ao cordeiro. É coisa tão bonita isso, porque isso é o segredo do que mexe com o nosso coração de maneira poderosa para juntar o coração com a teologia e o pensamento profundo sobre a ação de Deus, porque o leão, imediatamente junto com o cordeiro. O Senhor, Rei poderoso, é o mesmo que foi morto para o perdão dos nossos pecados, manso e humilde. Ele que parecia ter estado morto. Essa linguagem é tão interessante. É claro que ele morreu, mas a visão é, nós vamos além daquilo que parece ser uma derrota do Messias, de Israel e das nações para o poder romano. Ele parecia ter estado morto, ele está agora em pé, no centro do trono e cercado por 4 seres viventes, pelos anciãos. Ele tem o que? 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E que coisa! Cristo Jesus, Senhor da história da redenção, Senhor da história que envolve o reino e o domínio absoluto de Deus, conforme a palavra bíblica nos apresenta. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. De novo você evoca, né, a realidade do templo e do tabernáculo. Esse incenso são as orações dos santos. Oh, sim, Deus sabe do sofrimento desse povo perseguido, que está aí, às vezes, morrendo, às vezes na condição de escravidão cruel, e talvez pudesse imaginar que as suas orações não tivessem qualquer poder, foram recebidas e estão diante do Senhor como algo precioso que é apresentado na sua presença, e eles
não só têm as orações, mas eles com triunfo cantavam um cântico novo. E esse cântico diz: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Olha que coisa extraordinária, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. As nações não pertencem a Roma, os povos não são escravos, são libertados pela grande redenção que existe na vitória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que é o leão de Judá com o seu triunfo completo e total. E olha que coisa, e desde que surge Êxodo 19, 5 e 6 de volta e diz: tu os constituíste, uau, reino e sacerdotes, ou talvez reino de sacerdotes, para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Uau! Imagine só o poder romano lendo que esses escravos e pessoas desprezíveis no mundo romano estavam ouvindo de uma revelação divina que eles haveriam de reinar sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram nesta celebração extraordinária de reconhecimento do reino e do poder. Jesus não é somente o Cordeiro que foi morto. Jesus não é o humilde filho de carpinteiro da Galileia apenas. Aqui ele é consagrado com o reino pleno de Deus, emergindo da aliança com Davi. Ele é a raiz de Davi, o leão de Judá. O reino de Deus está presente e ele caminha para o triunfo final conforme a palavra divina. É impressionante que, ao mesmo tempo, ele é o Cordeiro. E esse Cordeiro estranho, né, com 7 chifres, 7 olhos, lembre-se sempre, chifre é símbolo de poder, é símbolo de força. E ao mesmo tempo que o Cordeiro é o símbolo do perdão dos pecados e até mesmo de uma fragilidade e humildade, aqui nós vemos os 2 símbolos que estão relacionados com o grande poder do Cordeiro, que envolve não só a questão do domínio e poder verdadeiros que estão simbolizados nos chifres, como também os olhos, que envolve essa ideia de onisciência, tão importante, porque em toda parte você sabe que os olhos de Roma estão tentando controlar e dominar as pessoas para manter o poder, e isso, na verdade, é um atributo que, no final das contas, pertence ao Cordeiro. E o que é que a gente descobre nessa revelação, quando nós vemos que todo o universo, toda a criação, todos os seres em volta do trono reconhecem o reino? A primeira coisa extraordinária que fica na minha cabeça, no meu coração e que abençoa neste dia a sua vida é que o futuro está em Deus, nas mãos de Deus e sob o poder de Deus. Isso é tão importante por quê? Porque aqui a ideia da Bíblia, você quer enfrentar Roma e o período de tribulação que você está vendo diante de si, onde está a sua força? Na revelação de Deus. Como é que eu olho para o futuro? Mediante ao que Deus disse. Ou nós ficamos com a nossa insegurança, com a nossa limitação subjetiva, ou com a opinião de outras pessoas, ou com aquilo que Deus nos apresenta sobre o futuro. Qual é o lugar da palavra de Deus em nossa vida? Essa pergunta devemos fazer. Qual é o nosso interesse real em conhecer o que Deus revelou? Tudo que envolvia o entendimento do que nós somos, a nossa relação com os outros e a realidade nossa diante do universo, envolvendo inclusive o que irá acontecer, está na palavra de Deus. Então, falando sério com você,
Porque você é refém, às vezes, de tanta coisa sem sentido? Será que você é uma pessoa que, com seriedade ou sinceridade, quer de fato saber o que Deus disse? O futuro está em Deus. Você precisa conhecer a palavra divina, não depender de uma pessoa apenas ou de outra pessoa. Você deve se aprofundar no que Deus está nos revelando. A segunda coisa que envolve a nossa vida na prática, porque a gente, quer saber quem é que manda, né? Quem é que dá as cartas, quem é que dá as ordens. E isso faz com que muitas pessoas se corrompam na sua vida. Ah, se eu sei que o sujeito é que tem o poder, o domínio, então eu tenho que negociar com ele. Eu já vi gente falando, não, quem tem o dinheiro é que manda. Quem está no poder é que controla. Pois é, o reino, diz Apocalipse, é do Senhor. Não é de Roma, não é de César, não é das nações de lugar nenhum. O reino é do Senhor. Portanto, o que vemos aqui é que, de fato, ele é o rei. O Messias Jesus reina, apesar do que nós estamos experimentando nessa época. Por isso, considere sempre o Senhor. Porque aquilo que parece ter poder, daqui a pouco, em pouco tempo, irá perder a sua força e a sua autoridade. Veja quantos impérios poderosos na história foram reduzidos a nada. A gente visita os lugares antigos do mundo, marcado por ruínas extraordinárias, e essas ruínas são apenas uma lembrança de um poder do passado que se foi, inclusive a Roma antiga. Cristo Jesus é rei de fato. Isso deve fazer o quê? Primeiro, mexer com a vida dessas pessoas que são discípulos e seguidores de Jesus. Eles agora podem ter alegria, eles podem ter esperança. Por isso que Apocalipse é o livro da música, da adoração, da celebração no Novo Testamento. É um livro marcado por esperança. Em vez de tentar assustar e apavorar as pessoas diante do mal, ele atinge diretamente o nosso modo de vida em função da alegria e da esperança que é redobrada diante da visão apresentada por Deus. E o que é tão interessante, isso é tão extraordinário e ajuda a gente a mudar a nossa percepção. Porque o que a gente pensa às vezes? A gente vai virar uma fumacinha, que a gente vai ser assim uma espécie, de ser que fica flutuando numa nuvenzinha no mundo etéreo. E o Apocalipse diz que Deus é o Senhor da criação. Não foi sem razão que ele fez tudo, e tudo que ele fez era bom. Era muito bom, era bela diversidade, Toda a criação, ela caminha na direção de revelar a glória de Deus, de mostrar adoração ao Criador, e isso tem um valor extraordinário. Então, ao contrário do que a gente imagina, que como se fosse desaparecer a Terra e todo o universo, a redenção futura envolve a gente apenas flutuar de maneira, entre aspas, espiritual no mundo etéreo, a redenção atingirá toda a criação. Por isso a criação está em volta, junto com os 24 anciãos aqui, que evocam a grande história da redenção, porque aquele que é o Cristo Jesus não é somente aquele que traz a redenção, ele traz o reino e, atenção, o domínio de Deus de volta sobre toda a criação, o grande Cristo cósmico, revelado às vezes com até detalhes, por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses. É extraordinário. E esse Senhor do espaço e da criação é o Senhor da história. É o Senhor que é conhecido. Olha que coisa bonita temos na pessoa do próprio Criador, no Senhor Deus. Porque ao mesmo tempo em que ele se revela, ele ao mesmo tempo se oculta e se esconde. E uma das razões por que Deus tem esse lado misterioso é porque eu e você não podemos contemplá-lo de frente, nós nem subsistiremos ao seu poder e à sua glória que transcende tempo e espaço. Por isso, na Bíblia, Deus é muito conhecido, como bons estudiosos gostam de ressaltar, pelo Deus que é visto pelos
atos redentivos e poderosos no eixo da história. O Deus que age na história, o Senhor da história. O Senhor não só do espaço, do tempo, é o Deus que age na minha vida. É o Deus que um dia resolveu bater na porta do seu coração. É o leão de Judá que poderosamente entrou para reinar na sua vida. É o cordeiro que veio perdoar os seus pecados. É aquele que redefiniu a sua relação com o Criador, com o Senhor do espaço e do tempo. Ele agiu no AT, ele agiu no Antigo Testamento, em toda a história do passado e agora também nessa história presente. Ele é que mexe com a sua vida, com o seu coração, de maneira especial, inclusive no dia de hoje. E qual é a grande questão? Qual é o drama humano? O drama humano envolve questões políticas? Esse é o foco? O drama humano envolve a questão da posição diante do Império Romano? Onde está o grande problema que destrói a minha vida? Onde está o meu grande eixo de escravidão? Qual que é o problema mais profundo? Envolve a minha relação com Deus, aquilo que atinge a minha própria consciência, aquilo que envolve o meu fracasso, onde eu nem mesmo consigo conversar comigo mesmo depois. E qual que é a mensagem do Apocalipse? O Cordeiro venceu. Ele foi morto para o perdão dos pecados e por isso ele é digno de abrir o livro e ele trouxe a redenção final. Todo o processo de alienação, de lacuna, de pecado, de fragilidade, de distanciamento, de falha de atingir o objetivo para o qual nós fomos criados, a redenção completa foi feita em Cristo Jesus e a grande verdade é que os meus pecados estão perdoados, porque pela graça nós somos salvos. Por meio da fé, isso não vem de nós, é um presente de Deus, não vem das nossas frágeis e impuras obras que tentamos praticar para comprar a Deus, mas vem dessa graça poderosa do Senhor que nos constrange, nos muda e perdoa os nossos pecados. O Cordeiro venceu e por isso nós venceremos também. E aí a coisa é impressionante, é extraordinária. Essa gente que sabe o que é poder baseado na força, que às vezes já passaram por tortura, por prisões, por sofrimentos indizíveis, como o próprio João que está aprisionado em Patmos. Essa é a hora em que todos vão descobrir que o reino pertence ao Senhor e ao seu Cristo e ele reinará para sempre. Por isso, eles lançam as suas coroas diante do trono. Você acha mesmo, seu metido arrogante, que você é rei sobre alguma coisa por causa do que você tem, ou do que você aprendeu, ou da sua posição, ou dos recursos, daquilo que você parece ter em termos de possível poder, ou talvez apenas prepotência? Todos nós um dia, diante de Deus, devemos, com o joelho dobrado, admitir que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai e é hora de lançar as coroas, todo o poderio, todo o poder, inclusive no mundo espiritual. Lança tudo diante daquele que venceu, porque ele é rei. E porque ele é rei, e nós fomos inseridos no seu reinado, nesse grande retomada do domínio do Senhor, e porque nós somos herdeiros, fomos colocados nessa família, nesse misto de amor familiar profundo com o reino poderoso da vitória, da justiça, do bem, do Deus Senhor do universo, a coisa é extraordinária e evoca lá o livro de Êxodo e diz: tu os constituíste. Olha que coisa, reino e sacerdotes. Alguns estudiosos com razão acham que essa conjunção grega tem o sentido de, isso é muito possível na gramática, pode ser um reino de sacerdotes, porque o sacerdote faz essa mediação para apresentar para os outros, assim como acontecia no tabernáculo e no templo, a realidade do Senhor Deus, e nós somos constituídos reino para o nosso Deus, e olha que coisa, e eles reinarão sobre a terra, um reino legítimo, um reino verdadeiro,
daqueles que só podem ser reis porque se submeteram ao Senhor e lançaram as suas coroas. Diante de tanta glória, diante dessa visão que inspira inclusive as obras mais extraordinárias da literatura mundial, que inspirou os corações de maneira tão impressionante, que deu força a essa igreja primitiva que sofria, que estabeleceu os paradigmas da previsão do futuro, diante do cenário daquilo que nos traz uma ideia do que é o tempo na história e que nos ajudou inclusive a fundamentar o que nós temos na nossa civilização diante do Deus poderoso, glorioso, vitorioso, do Cordeiro, do Leão. Nós temos a hora da adoração e a gente termina celebrando, adorando ao grande Senhor Jesus vitorioso, dizendo, e você vai dizer junto comigo no seu coração, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de IBNU. Aleluia! Maravilha, mais uma vez, né, meus irmãos? Mais uma vez. E agora o pastor Sayão está aqui. Ele falou que pode responder aí umas 135 perguntas agora sobre os nossos estudos, mas a gente não vai tomar muito tempo hoje, por causa que vai ter um dia realmente que vai sanar a maioria aí, mas a gente pode já começar. Então, se você tem alguma pergunta, pode soltar aí no chat, enquanto a gente já fala aqui um pouquinho. Pastor, eu estava olhando em relação, no capítulo 5, né, o livro e o cordeiro. E quando ele fala que, quando ele vê ali aquela visão, né, e aí vê um anjo poderoso clamando em alta voz, depois que está com o livro na mão, né, quem é digno de romper os 7 selos e de abrir o livro? E aí fala, não tem ninguém debaixo da terra, nos céus, né, na terra, debaixo da terra, que pode abrir. Aí depois um ancião vem e fala, não chore, né, que João está chorando, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, o raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Nessa parte, e depois viu o cordeiro que parecia ter estado de morto em pé no centro do trono. Nesse caso aqui, seria uma lembrança não, seria exatamente na hora da crucificação de Jesus aqui, essa parte. Ou já um pouquinho mais lá na frente. Deixa eu abrir, o áudio tá mudo. Tá, o áudio. Ativa o áudio. Então, o que acontece é o seguinte, esses cristãos perseguidos pelo Império Romano, eles estão muito fragilizados, né? E aí eles ouviram falar do rei Jesus, em quem eles estão depositando esperança e fé, e só que o Império Romano está apertando, a coisa foi terrível na época de Nero, agora está na época de Domiciano, né, bastante tempo depois, nós estamos aqui por volta do ano 85, 90, mais de 90 depois de Cristo, né, e aí, o que acontece? Eles vão dizer, olha, aquele cordeiro que foi morto, ele é o leão, então, a expressão que ele parecia ter estado morto, significa que a morte não o venceu, né? Até porque havia aquele negócio de que Nero trabalhou muito isso, né? De que havia um Nero redivivos, de que o imperador de Roma poderia ter, era quase praticamente uma divindade, né? Então era para dizer com clareza que aquele simples cordeiro é o leão, e ele é vitorioso, e ele é aquele que nos dá o significado da história, por isso é que ele pode abrir os selos, né, e tem condição de romper e abrir o livro, porque o sentido do mundo não está em Roma nem no seu imperador, mas na bendita pessoa do Rei dos Reis, Cristo Jesus, nosso Senhor. Verdade. E aí, o segundo ponto que o senhor colocou foi o reino do Senhor, né? Na verdade, a representação.
Mas aí eu lembro aqui de uma live que a IBNU fez recentemente sobre finanças pessoais com o Marcelo Mossi lá, foi interessante sobre isso. E Marcelo, no meio do caminho, ele fala uma coisa que é interessante que Sayão falou aqui no estudo. Marcelo falou que Marcelo foi CEO, né, de uma empresa gigantesca nesse mundo, mas ele falando que em algumas negociações, quem tem o dinheiro na maleta era o que mandava, né? E Cristo, né? Não tem isso? E aí Sayão traz essa representação aqui de tipo assim, Roma, você tem o poder, você tem o dinheiro, você tem o poder na maleta, mas você não manda em nada, né? Quem manda aqui é o Cordeiro. Então, mas nós temos isso comprovado, né? A pergunta é, cadê Roma, né? Cadê a Grécia Antiga? Cadê o Egito? Cadê o Império Persa? Tudo isso é ruína, arqueologia e história dos museus, né? E o Evangelho de Cristo vai bem, obrigado, e mandou lembranças para todo mundo, né? Continua crescendo poderosamente na vida das pessoas, e a gente vê a confirmação disso na história, né? O povo de Israel, um povo simples, sem força, sem poder, né? Permanece até hoje por causa das promessas que Deus fez e não podem falhar. E o povo de Deus, a igreja, permanece vivo e forte, né? Apesar das falhas dos cristãos e dos problemas, porque, de fato, o poder não está com Roma, o poder não está com os seres humanos, apenas aparentemente, né? Mas o poder pertence àquele que agora o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre, né? O Handel é que mostrou isso com clareza, né, na sua arte especial, na sua música. Maravilha, né, Edivan? Que maravilha, né? A turma, Sayão, está aqui do lado assistindo pelo YouTube e eu estou no StreamYard. Porque se ficar muito perto dá problema, né? E maravilha ouvi-lo, maravilha. Amém. Né? Um prazer. Está toda hora caindo. Não sei se tem alguma pergunta no chat, Edivan, para ele. Até então, não. Até então, não, né? Está muito bem explicado que não está tendo dúvida, não. Gente, então compartilhem. Presta atenção, turma que está me ouvindo, os visitantes queridos. Temos gente do Rio de Janeiro, gente de outros estados assistindo agora. Compartilhe essa maravilhosa mensagem. Por favor, é um momento lindo para a igreja. Fazer a sua parte. Aproveitar esse meio de comunicação extraordinário. Turma de Pérola, compartilhe. É meu lema, compartilhe, compartilhe. Porque é bom demais ouvir o Sayão, né? É bom demais. Certo? Elias quer falar alguma coisa? Queria falar. Elias tá... Eu não vou fazer pergunta, não, hoje não. Mas que Deus abençoe grandemente o senhor, pastor. Outro dia eu estava falando aqui que antes de ter aquela experiência, né, frente à Bíblia, eu lia o livro de Apocalipse, né, eu ficava com medo porque era tanta simbologia, né, e depois que a gente começa a pegar o entendimento, né, a gente entende o que ela quer dizer, o que o livro quer dizer sobre tudo que está escrito ali, certo? E hoje, através desse estudo aí, eu estou vendo uma outra visão referente ao que o Apocalipse está falando. Eu não vou fazer pergunta porque, nem tanto minha esposa estava perguntando o que é esse chifre, né? E eu falei para ela, esse chifre é poder e força, né? Antes de o senhor falar. Aí depois Edivan, o senhor chegou e falou que era poder e força, né? Os olhos, além dos olhos, eu fiquei em dúvida, né? Isso aí eu não vou, mas depois o senhor foi bem claro, né? Sobre a questão dessa simbologia toda sobre isso aí, né? É muito bom, muito gratificante. A gente aprende muito, né? E isso aí, a única coisa que eu posso dizer é agradecer, que Deus continue iluminando a sua vida, né? E é muito gratificante esse estudo para a nossa vida também. Verdade. E vem tudo bem explicado. Às vezes a gente já está com a dúvida e no meio do caminho já vai tirando as dúvidas, né? E isso é maravilhoso. Porque
Porque às vezes a pessoa olha o livro e lê, parece que é uma coisa que vai, tipo assim, atormentar, né, nossas vidas. Muito pelo contrário, né? É experiência, preparação, né, para nossas vidas, né? E Deus nos alertando, nos alertando, nos alertando. Muito maravilhoso, e Deus abençoe ricamente ao Senhor. Muito obrigado. A maravilha que eu acho é quando o Saião coloca a grandeza de Deus do Cordeiro. Ele é o Senhor. Isso toca o coração da gente. Não importa o que venha, Ele está conosco. E, então, a gente tem com mais clareza toda essa história, né? Mas falando, pode falar, Saião. Então, é uma grande alegria, uma honra, né, um privilégio estar com os irmãos aí, e de fato, né, a gente prestando atenção e entendendo a palavra de Deus direitinho, né, você vai ver que o Apocalipse é escrito por um povo que estava sofrendo e sendo perseguido e precisava entender o que estava acontecendo, precisava ser consolado, né, e ter a convicção da magnitude do poder do reino de Deus da pessoa de Cristo. Então, né, o Apocalipse entendido direitinho, ele enche o nosso coração de consolo, de fé e de esperança, né? Ao contrário do pessoal que acha que o Apocalipse é tipo um grande videogame onde vai explodir um monte de bomba, né? A coisa não é bem assim, né? A gente tem a visão mais alinhada aí pela palavra de Deus. Verdade. Só uma outra, a representação aqui, Saião, em relação a que logo no início, então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, e depois vem a representação do Cordeiro, porque só para entendimento dessas duas representações, aí depois se encontra para... Então, começando no capítulo 5, verso 1, né? Exatamente. Por que é tão importante essa ideia de alguém que está assentado no trono, né? Porque quem está sentado no trono nesse momento é exatamente o imperador de Roma, que todo mundo acha que ele é que domina. Aí o propósito do Apocalipse é mostrar que, na verdade, né, tem o poder, né, e essa ideia da mão direita, que é usada tantas vezes para situações de determinação de lei, de juramento, de uma série de coisas, né? Então, ele está sentado com um livro em forma de rolo escrito dos dois lados. Quem é que pode romper é o Cordeiro. Então, é uma referência que esse mundo está debaixo do poder de Deus e não de Roma, e quem traz o significado da história, quem dá o entendimento de tudo, é exatamente Cristo Jesus, nosso Senhor, que é Deus entre nós. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, que são termos que falam do reino, né, o reino davídico, né, e esse cordeiro é o mesmo leão, e ele vai reinar para sempre, tanto é que nós, como povo, somos chamados de reino e sacerdotes, no versículo 10, né? Para o nosso Deus, e eles reinarão para sempre. Essa linguagem vem lá de Êxodo 19, né? Para realmente conscientizar, porque muitos desses cristãos são escravos, né? Que trabalham e sofrem e apanham debaixo do domínio romano, e agora eles têm a compreensão de que Deus está no controle da história, apesar das aparências, e que Cristo Jesus de fato, é o verdadeiro rei e não o imperador de Roma. Então, o Apocalipse, politicamente, era um negócio complicado, né? Se os romanos lessem, eles falavam, olha, esse pessoal aqui está de brincadeira com a gente. E por isso que eles eram também perseguidos, porque os romanos entendiam que era uma ameaça para a hegemonia de Roma. Maravilha. Geralmente, eu fiz a pergunta justamente por causa que acaba a gente vendo muito, depois um pouco mais na frente vai falar sobre o trono também, né? Mas aí é o próprio Senhor que já vai estar sentado no trono, e aí quando tem essa representação aqui, a letra no início daquele, quando vai representar aquele que está sentado no trono, né? Tá com letra minúscula, então a gente já entende que não é representação do trono grandioso do nosso Senhor. Uma outra questão, já ia falar, a gente está indo na quarta, mas depois a gente
aproveitar Saião aqui até ele chegar. Olha, o meu tempo já tá indo embora, então a gente vai. Só mais uma na minha parte, depois eu passo para Jussara e Elias. Na questão do constituinte, ele constituíste reino e sacerdote, capítulo 10, como o senhor falou agora, e depois vem e fala para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aqui ele já está representando a questão que os sacerdotes já estavam sumindo da face da terra aqui, nesse exato momento ali, que é realmente, como você falou, que é 80 e poucos anos, já estaria já essa representação? Na verdade, a questão aqui está relacionada com o que diz o livro de Êxodo, né? Porque em Êxodo, por que Apocalipse puxa tanto Êxodo? Porque a situação de Êxodo é semelhante. Lá não é Roma, lá é o Egito, né? E o povo de Deus está sendo escravizado. Quando esse povo é libertado, eles não são libertados assim para nada, eles são libertados para adorar, prestar culto e servir a Deus, né? A palavra adorar, prestar culto é a mesma para trabalhar, para servir, não? Ou você trabalha e serve o faraó, ou você trabalha e serve a Deus, né? A palavra hebraica avad. E quando eles são libertados e Deus lhes dá a sua aliança, a sua lei, essa expressão aparece lá. Vocês foram constituídos reino e sacerdotes, ou um reino de sacerdotes. O que um sacerdote faz? Ele tem o papel de ser alguém intermediário entre Deus e o homem, de apresentar o homem a Deus, né? Então essa é a função. Então, na verdade, a nação de Israel tinha esse papel de ser um papel sacerdotal entre as nações do mundo, e a nação não conseguiu cumprir isso bem. Quando esse povo de Deus que surge agora entre os gentios, crendo, né, com essa herança que vem de Israel, aparece, eles se retomam o Êxodo e diz, olha, vocês agora, essa linguagem aparece em 1 Pedro também, né? Vocês são reino de sacerdotes. Reino é importante, por quê? Porque Deus é rei, e o seu reino já está presente, vai chegar plenamente, e ele está presente na vida das pessoas que reconheceram o rei. E esse reino tem função sacerdotal, que é exatamente de aproximar os seres humanos de Deus e conhecer o Deus e Rei único. Então, essa é a função, e ele reinará sobre a terra, né? Aí se discute em que medida esse reino já acontece de certa medida aqui, quando ele acontecerá na sua plenitude, na vinda de Cristo, quando o reino acontece na sua dimensão total. Aleluia, obrigado. Obrigado pelas explicações, e Deus abençoe e continue abençoando a tua vida grandemente. Pastor Arno, agora. Amém, com prazer. Eu acho que então, o pastor deu uma travada, né? A minha conexão ali deu uma variada, acho que agora voltou. Voltou. Tá ouvindo, pastor? Pastor, tá ouvindo? Acho que está com a conexão, acho que deve estar um pouco falhando lá, né? Mas, deixa eu ver, não está escutando ainda, está com algum... Eu acho que a conexão com o pastor não está muito legal. Acho que está falhando. No nosso chat, hoje não temos, só agradecimentos e sobre a tua vida e sobre os seus ensinamentos aqui, pastor. Agora. Obrigado. Ainda está travando, né? Para mim está travando aqui. Não sei se para os outros demais aí estão travando. Está travando, né? Está travando um pouquinho. O pastor ainda não voltou. Deve ser a conexão lá, que não deve estar muito legal, que ele está em outro local, não do mesmo dia que ele sempre faz aqui, por isso que ele está com esse problema de conexão. Mas eu sei que o pastor também está intercedendo lá nesse momento. Amém. E deveria ter, não sei se era pergunta ou se era agradecimento. Com certeza viria alguma coisa boa do nosso pastor. Mas, sem delongas, né? Na verdade, a gente já estamos no nosso horário. Sempre como eu falo, quando nós estamos falando da palavra do nosso Senhor, normalmente a gente já começou, já terminou, porque
é maravilhoso falar e é empolgante, então por isso que é bem rápido, né, a nossa mensagem. Não sei se o pastor voltou agora. Voltou. Ok. Pronto. Contigo, pode falar. Ok, encerramento, né? Então, é o nosso agradecimento mais uma vez a Deus primeiro, né? Mas também ao pastor Saião, a sua equipe lá, de todo, por esse trabalho todo, essa disponibilidade e disposição dele de estar, digamos assim, nos ajudando, nos edificando, construindo nossas vidas através do seu conhecimento. Isso é fantástico e nós temos que, sobretudo, sustentá-lo em orações diante de Deus, para que a sua vida possa realmente ser cada vez mais bênção, porque hoje, de fato, nós não temos no nosso Brasil, possivelmente no mundo tenha mais alguém, mas no nosso Brasil não tem muita gente parecida com ele, não. Então, que Deus possa preservá-lo e possa fazer discípulos dessa gente nova que tem por aí, né? Os Edivan da vida, quem sabe, né? Que possam ser sucessores depois, né? Certo? Então, muito obrigado e você pode convocar aí o Elias para fazer a oração final desse encontro de hoje, convocando para o próximo domingo, serão os capítulos seguintes, né? Se eu salvo engano, 6 e 7, né? Ou eu estou enganado? Me parece que são esses, né? Exatamente, travou aqui, mas voltou. Exatamente. Ok. Então, conclua aí com Elias, viu? Pronto. Então, meus irmãos, agora uma palavra do pastor Saião e logo finalizando, nosso irmão Elias com a palavra de oração. Então, agora com o pastor Saião finalizando com a palavra dele. Quero agradecer aí o convite da Igreja Pérola dos Mares, a Igreja Batista, e queremos aí referendar, né, reforçar a nossa parceria, nossa aliança, né, da IBNU com a Igreja Pérola dos Mares, inclusive pedindo a todos, né, que acompanhem, que sigam, que deem apoio, né, aí ao trabalho que tem sido muito sério e muito abençoado. O pastor Arno, uma pessoa que tem toda uma história de dedicação especial junto com a sua esposa e sua família no ministério, e quero parabenizar, né, tudo que os irmãos estão fazendo e pedir que todos estejam em sintonia conosco aí para o crescimento do reino de Deus. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar servindo entre os irmãos. Podemos, então, orar agora com o nosso irmão Elias. Que Deus abençoe ricamente o irmão Saião, a Igreja BNU, a todos os membros, né, que Deus continue o capacitando. Vamos falar nesse momento. Senhor Deus, amado e eterno Pai, glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui para aprender da tua palavra, para buscar conhecimento, que o teu Espírito Santo possa nos orientar cada dia, ó Pai, e que possamos estar cada dia mais buscando, Senhor, a tua face nas nossas vidas. Nesse momento, eu te agradeço pela vida do pastor Saião, pela vida do pastor Arno, de Edivan, da irmã Jussara, e todos aqueles, ó Pai, que acompanharam esse estudo, ó Deus, que ricamente, ó Pai, nós precisamos sim da tua palavra nas nossas vidas. E assim, ó Pai, nos dá uma semana na tua graça, na tua presença, e te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Aquele abraço. Deus abençoe. Amém. Até uma Tchau, tchau. próxima. Tá certo.